Quando uma criança é concebida, ela é gerada no ventre de uma mulher. E essa gestação, esse tempo aguardado, são 9 meses. Deus poderia colocar uma criança pronta no mundo? Poderia. Mas existe esse tempo que Deus determinou em que existiria uma gestação desse bebê. Em Eclesiastes 3:1, nós lemos que existe um tempo para cada coisa. E se a gente ler o capítulo todo, o capítulo 3, a gente vai vendo o tempo, os tempos para cada coisa citados lá nesse capítulo. Item por item, vocês vão vendo que vai ter as citações sobre o uso do tempo. Quando a gente diz que existe um tempo para cada coisa, a gente está tratando de algo muito importante, tanto na vida como um todo, mas que psiquicamente falando, a gente trazendo para o lado terapêutico, é muito importante, que é respeitar processos. E respeitar processos, um dos pontos importantes, além de não pular etapas, é realmente aprender a lidar com o tempo certo de cada coisa. E por que isso é tão importante? Numa geração onde a ansiedade tem tomado conta de toda a população praticamente, entender que existe tempo para cada situação e que a gente precisa respeitar esse tempo para passar por processos, nos faz entender um pouco mais sobre essa ansiedade patológica e nos colocar no tempo certo de cada coisa. A ansiedade muitas vezes, lógico, a gente vai falar ainda sobre ansiedade aqui, existem vários tipos de ansiedade, mas normalmente a ansiedade é um excesso de futuro, é um pé lá na frente. Então a gente não vive o que está lá. O que está lá ainda vai chegar, nós vivemos o hoje. Na terapia, por exemplo, a gente vai muito para o passado. A gente vai investigar o que aconteceu, a gente vai interpretar os afetos, a gente vai entender como nós interpretamos os nossos afetos infantis e que eles refletem hoje na vida adulta. Mas a gente não fica lá, porque aquele tempo já foi. Aquele tempo eu visito, eu entendo, eu tiro ensinamentos, mas eu não trago ele para cá. O trazer ele para cá é que normalmente nos transtorna, nos adoece, nos deixa acometidos de depressão, de ansiedade e tantas outras coisas, mexe muito com o nosso comportamento. Por quê? Porque nós estamos trazendo as reações infantis de lá para cá. E é justamente isso que não pode acontecer. Nós visitamos o passado, entendemos o que aconteceu lá e trazemos para cá um ensinamento para poder aprender a lidar com isso. Para quê? Para viver o processo do hoje. O amanhã, o e se. A gente tem até um contato com o amanhã no planejamento, não no e se. O e se é pensamento ansioso. Então, o que a gente precisa fazer é viver o processo do hoje. Existe um tempo para cada coisa. E voltando lá falando sobre a gestação, existe o tempo de se gestar, onde nessa gestação existem informações importantes sobre esse ser humano que está nascendo. Está sendo constituído, está sendo formado toda a sua parte fisiológica, está sendo formado o seu cérebro, tudo está sendo constituído ali. É um processo, existe o tempo para essa gestação. Deus determinou esses 9 meses, tanto é que quando uma criança nasce prematura, existe todo um trabalho já externo por conta de uma recuperação, por uma perda de tempo desse processo. Quando a criança nasce e ela chega nesse mundo sem lei, sem regras, existe o tempo dos pais lhe trazerem ensinamentos, lhe educarem, os pais ou quem for educá-las. Existe o tempo delas aprenderem o sim, o não, o porquê. Existe o tempo delas serem alfabetizadas, existe o tempo delas começarem a andar. Elas primeiro vão se arrastar, elas vão aprender a sentar, elas vão aprender a andar. Existe um tempo determinado para cada coisa. Elas vão aprender a se alimentar sozinhas. Antes de se alimentar sozinhas, existe a alimentação da mãe. O importante processo, o importante tempo
de uma mãe transferir afeto para o seu filho através da amamentação. Existe um tempo para cada coisa. Existe o tempo de criança ser criança. Hoje nós temos visto muito crianças sobrecarregadas de coisas. Dos 3 aos 7 anos é a idade que a criança mais aprende, vamos dizer assim. Só que esse aprendizado tem sido transferido para expectativas paternas. Uma criança tem sido colocada para fazer muitas atividades que os pais entendem que é para elas e elas não têm o tempo, talvez, de viver melhor o lúdico, que seria o ideal para ela viver nessa fase. E aí as crianças já entram num ritmo de competitividade e de excesso de coisas, que nós vemos muitas crianças entrando aí aos 7 anos, 8 anos, já com crises de ansiedade, depressivas, porque talvez elas estejam pulando esse tempo de um tempo para cada coisa. Aqui tem um pouco também de visão pessoal, como mãe que já fui. Nós muitas vezes colocamos todas as nossas expectativas e uma certa ansiedade de que o meu filho precisa logo aprender o inglês, meu filho precisa logo ser jogador de futebol, minha filha precisa ser a bailarina, meu filho precisa isso, meu filho precisa aquilo, eles precisam, eles precisam viver o tempo deles. A infância, a adolescência, ser jovens, se tornarem adultos, nós pais nos tornarmos desnecessários para vivermos o nosso tempo, que já passou de ser pais, para talvez ser o tempo dos avós, o tempo de ser tios, um tempo para cada coisa. Um tempo, um passo por vez. Viver o processo, não atropelar o processo, não passar por cima dele. Às vezes eu até vivo o processo, mas eu estou atropelando e não estou prestando atenção no que eu estou vivendo. É importante eu prestar atenção no processo. Qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? Eu estou num emprego novo? E com calma, sugar todo o aprendizado de quem está me transmitindo as regras da empresa, o que eu preciso fazer dentro do cargo. Eu estou num curso, eu estou aprendendo alguma coisa, é tempo de prestar atenção, não de ficar já imaginando como que vai ser lá na frente, eu não vou dar conta, eu escolhi esse curso, mas como é que eu vou fazer para lidar com isso no trabalho? Calma, um tempo para cada coisa, o tempo de aprender. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de colher, o tempo de plantar, a Bíblia traz isso minuciosamente descrito. Nada na Bíblia é à toa, tudo tem propósito dentro da Bíblia. Ela é o nosso manual de instrução, palavra viva. Então, leia hoje Eclesiastes 3 e traga isso tanto para o contexto bíblico quanto terapêutico. Eu estou atropelando o meu tempo? Eu estou em movimento ansioso? Ou eu estou muito preso, muito fixado no passado? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou vivendo agora? Não significa, repetindo, que eu não vou visitar as lembranças do meu passado. Ok, eu posso visitar as lembranças do meu passado e elas ficarem lá. E o futuro, ele vai vir uma pitadinha para cá, como? No campo do sonho e do planejamento. Eu planejo o meu futuro, mas eu não posso vivê-lo hoje. O hoje é para ser vivido hoje.